Muito bom dia, querido irmão, querida irmã. Como é bom estarmos concluindo mais uma semana de nossas vidas, podendo refletir sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus Cristo dizia e fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia, e o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, minhas queridas, durante toda a vida de Jesus, dois sentimentos e duas propostas sempre foram contrastantes na vida e atividade do Messias. De um lado, o título Filho do Homem reflete a divindade, a transcendência de Jesus. Ao se dizer Filho do Homem, Jesus se admitia que ele era ser humano, mas ao mesmo tempo era Filho de Deus. A sua transcendência está presente aí. Por um outro lado, com o título de servo que ele acabou assumindo do profeta Isaías, servo que em Isaías significa aquele que sofre pelo povo, aquele que sofre com seu povo, ele demonstrava o outro lado da sua vida e da sua trajetória, que eram as consequências terríveis que ele iria padecer em sua própria existência devido às atitudes que ele tinha. Então, em Jesus, essas duas realidades contrastantes estavam presentes. De um lado, o Filho de Deus, o transcendente, a divindade, representadas pelo título Filho do Homem. Do outro, o papel de servo, servo sofredor, assumido por Jesus Cristo desde a primeira hora, desde o primeiro instante. Aqui, São Lucas nos mostra o finalzinho do ministério de Jesus na Galileia. Um ministério muito bem sucedido. O povo estava admirado com ele. As pessoas mais humildes gostavam de Jesus. Estavam sempre procurando Jesus. Jesus se tornou uma pessoa muito popular na região em que ele viveu. Só que, de um outro lado, ele já começou também na Galileia a experimentar a perseguição. O dissabor de ter pessoas que, não concordando com ele e enxergando nele um perigo, começaram a minar o seu trabalho. Começaram a se opor à sua pregação e ao seu ministério junto às pessoas humildes da Galileia. E Jesus já entrevê nessa oposição o seu desfecho, o seu final, que será a cruz, que será a morte. E é por isso que os discípulos não compreendem. Eles não podem entender isso, a não ser depois da morte e ressurreição de Jesus e da vinda do Espírito Santo. A igreja, queridos irmãos e irmãs, precisou passar pela experiência pascal, ou seja, passar pela experiência da ressurreição, para poder entender em plenitude a missão de Jesus Cristo. E assim acontece conosco hoje. Se nós olharmos para Jesus e quisermos somente enxergar o Rei, o glorioso, o todo-poderoso do universo, nós não vamos entender certas atitudes e certos posicionamentos que Jesus Cristo vai tendo ao longo da sua vida e que os evangelhos nos revelam. Para compreendermos em plenitude a Cristo, nós precisamos ver esses seus dois aspectos, esses dois lados da moeda, como a gente costuma dizer. O Filho do Homem, o Filho de Deus, o Messias, o prometido, e o servo, aquele que se faz servo da humanidade, aquele que assume as dores da humanidade e nos torna ainda mais seres humanos de verdade. É isso que Cristo quer, nos tornar seres humanos plenos, que sejamos como Ele, que sejamos a sua imagem e semelhança. E agora,
eu lhe deixo 3 questões para você meditar com muito carinho neste sábado. A primeira colocação: a gente não se escandaliza com esse Cristo, que não é somente Filho de Deus, mas é um servo sofredor? Em segundo lugar, será que eu levo a sério o fato de Jesus ser esse servo sofredor? Eu assumo todas as consequências dessa atitude, desse posicionamento de Jesus, de ser aquele que serve a humanidade? Eu encarno isso também na minha vida, no meu ser, no meu dia a dia? E finalmente, uma terceira questão para todos nós meditarmos e orarmos. Aqui na última frase diz assim: o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Será que nós também muitas vezes não temos medo de perguntar ao Evangelho sobre tantas dúvidas que nós temos e receber dos santos evangelhos uma resposta que talvez não esperamos? Será que não temos medo do Evangelho muitas vezes? E talvez por isso nem sempre estamos dispostos a meditá-lo e a levá-lo às últimas consequências? Pense bem, pense com carinho. E agora vamos rezar pelas pessoas que estão precisando, necessitando, nesses momentos de fragilidade. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga e amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde na linha de frente e todos os que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo bem, enchei de bênçãos a família humana. Afastai de nós todo mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Em vós confiamos e a vós elevamos a nossa súplica, porque vós, ó Pai, sois o autor da vida e com o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, saúde dos enfermos, Rogai por nós. E não se esqueça que amanhã é domingo, dia de, se não pudermos ir presencialmente a alguma das nossas igrejas paroquiais, dia de pelo menos acompanharmos pelas redes sociais. Aqui em Urânia, nossa missa vai ao ar amanhã, domingo, às 9 horas da manhã em ponto. Pelo nosso canal no YouTube, Paróquia São Benedito Urânia, ou pelo nosso perfil no YouTube, no Facebook, também Paróquia São Benedito de Urânia. Você é nosso convidado, nossa convidada, a partir das 9 horas da manhã. Até lá!